Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui de volta com o Salmo de número 72. O Salmo de número 72, ele é como que um fio condutor para os textos desses próximos dias. E nós temos aqui no Salmo 72, é um salmo, é um louvor, é um cântico, mas a princípio ele é uma oração de Davi pela sua descendência, pelo seu herdeiro, pelo seu descendente. Davi ora pelo rei. Ele inicia dizendo: Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão. Ele ora por si e ora pela sua descendência. Os Salmos têm uma referência, porque Davi também era profeta. Davi também era profeta. Me perguntaram uma vez: Marco, Davi foi o único profeta que ficou rico? Não por ser profeta, tá? Não por ser profeta. Ele foi chamado por Deus para reinar, para ser rei. E como rei, ele tinha direito a uma participação nas conquistas, nas vitórias, segundo os costumes daquela época. E não só Davi, mas também todo o reino prosperou nos dias do rei Davi. Então, talvez o único profeta que tenha enriquecido, mas não por ser profeta, tá bom? O profetizar diz respeito ao fruto da busca constante de Davi pela orientação, pela proteção, pelo socorro e a disposição dele em fazer prevalecer a vontade de Deus na vida dele e através da vida dele. Davi ora por si e ora pelos seus descendentes. E suplica, pede, clama, invoca as bênçãos de Deus em termos de justiça, para que Deus justifique. Reveste da tua justiça, o rei, para que Deus justifique, para que Deus santifique, para que Deus abençoe, para que Deus confirme o, o reinado. Mas descendo aqui, nós vemos algumas ênfases que não dizem respeito a Davi e também não dizem respeito aos seus descendentes. No verso 11 ele diz o seguinte: Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações. Por que isso? Porque ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Quem é esse rei a quem Davi está se referindo? Há uma expectativa de que os descendentes dele tivessem um governo abençoado por Deus, exercessem a justiça, abençoassem o povo de todas as maneiras. Mas esse nível de expectativa que Davi apresenta aqui no Salmo, ele só pode dizer respeito a Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Salmo 72 também é um salmo messiânico, é um salmo profético, é um salmo que diz respeito a um futuro regente, cujo reino abrangerá todos os povos da terra e que será reverenciado, que será cultuado, que será adorado. Nenhum descendente de Davi reivindicou isso. Nenhum descendente de Davi reivindicou isso. Então esse salmo é também chamado salmo messiânico. E nós não vimos, e nós não encontramos toda essa preocupação com os pobres em nenhum dos regentes de Israel, tá bom? Se bem que, fazendo justiça à história, muitos deles, em tempos de fome, em tempos de crise, usavam os recursos do reino, os recursos pessoais, para alimentar o povo, porque não há reino sem povo, tá bom? Agora, essa preocupação pela aplicação da justiça em termos absolutos
incluindo os pobres, os desfavorecidos da terra, isso é muito difícil de ser encontrado. E ele continua aqui: haja fartura de trigo por toda a terra. Quando a Bíblia diz toda a terra, principalmente os textos do Antigo Testamento, essa palavra terra por toda a terra, Eretz Israel, ela é sempre uma referência local, tá bom? O rei Davi está pensando no reino de Davi, está pensando em Israel. Nós, quando lemos esses textos, nós imaginamos todo o planeta, todas as terras, toda a humanidade. Não temos nenhuma dúvida de que, sob o governo justo e santo de Cristo Jesus, a paz e a prosperidade dos povos e das nações serão o resultado imediato, tá bom? Mas essa é uma aplicação, é uma expectativa nossa em relação ao futuro governo de Cristo Jesus, quando ele retornar para reinar sobre a terra. O judeu em si, ele lê isso e ele entende que essa toda a terra aqui é toda a terra de Israel. Então a preocupação dele é circunscrita ali, é voltada ao ambiente dele, tá bom? Não tem essa preocupação com toda a humanidade. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas no campo. O Líbano deve ter sido. Tem uma parte lá que ainda hoje é muito bonita, mas pelo que a Bíblia descreve, pelo que os historiadores falam, era um paraíso, era uma das regiões mais lindas do mundo. E era de uma beleza extraordinária. Lamentavelmente, hoje é uma nação que está passando aí por grandes dificuldades, como nação e as populações também. Mas no passado era uma referência não só artística, né, profética, de prosperidade, de beleza. Era uma região muito bonita, muito próspera, muito abençoada. Permaneça para sempre o seu nome, dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Esse é o salmista, esse é o rei Davi, nas suas orações, nas suas súplicas, no seu clamor, e também grandemente abençoado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, compondo orações e cânticos que atravessaram gerações, séculos e mais séculos, transmitindo a verdade da palavra de Deus e a devoção de um coração tocado pelo Espírito de Deus. Permaneça para sempre o seu nome, dure a sua fama enquanto o sol brilhar. É claro que alguns não, muitos cristãos, porque tem alguns cristãos que não acreditam, tá? Que Cristo retornará principalmente para reinar sobre a terra, sobre a humanidade, tá? Tem alguns aí, uns doutores, e alguns que nem são doutores também, que se dizem sábios e entendidos, que não aceitam isso. Eles aceitam Cristo como redentor, como resgatador, como salvador, como aquele que sofreu pela culpa da humanidade, pelo pecado da humanidade, que levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, as nossas enfermidades. Mas reinar mesmo, eles falam, não fica bem, não fica bem. O porquê disso você encontrará explicações na maneira como eles se apresentam como igreja, como instituição. Eles dizem que o Filho de Deus pode salvar a humanidade, mas ele não vai reinar sobre a humanidade. Mas, nas suas doutrinações, nos seus pensamentos, nas suas convicções de política eclesiástica, eles acham que a igreja pode reinar sobre as nações, sobre os povos, sobre a humanidade. E eles, como eleitos, predestinados, escolhidos, homens santos,
administradores das igrejas exerceriam esse governo em nome de Cristo, para a glória de Cristo Jesus. Eu não penso assim, eu não penso assim. Tal qual o salmista aqui, eu acredito que somente Deus realiza feitos maravilhosos. Somente Deus opera maravilhas. Somente Deus opera milagres. Somente Deus está apto a reinar em justiça e em santidade. Somente pela intervenção divina, e eu creio que ela ocorrerá no momento que Deus decidiu em que ela ocorrerá, a humanidade atingirá esse estado de bênçãos futuras, conforme descrito na palavra de Deus. Eu não sou um pessimista, eu não sou pessimista, eu sou temente a Deus, eu sou temente a Cristo e sou temente à palavra de Deus. O que a história nos mostra, o que nós enxergamos quando ligamos aí a TV, a internet, o rádio, você pega qualquer jornal, é que a humanidade vai bem até certo ponto e de repente a coisa degringola. Degringola não é uma palavra, não é uma palavra, não é uma palavra retórica, não é uma palavra teológica, não é uma palavra filosófica, mas é uma palavra que todo mundo compreende. Está indo bem, de repente desmorona. Nós, a minha geração, nós estamos tendo, não sei se é o azar ou se é a oportunidade, de estarmos vivendo aí na iminência de um momento desses, tá? Em que as coisas poderiam estar melhor, mas aparentemente a tendência é piorar. Mas não significa que as coisas tenham que piorar. Não significa que o mundo tenha que degringolar. Não, não. É responsabilidade do cristão fazer o que todo cristão sabe fazer, confiar em Deus. Enquanto aguardamos aquele que opera milagres, aquele que realiza feitos maravilhosos, nós devemos procurar moldar a nossa vida de acordo com aquilo que nós acreditamos. Sucesso para você, sucesso para todos nós é o que eu desejo, mas saiba que o convite ao arrependimento, ao retorno para Deus, é uma constante na vida do cristão, é uma constante na vida do fiel. Caso contrário, você poderá ser levado às ilusões, às fantasias do pensamento humano, do espírito humano, tá? Criar uma casca, criar uma autoimagem, eles falam, criar uma expectativa em relação a si mesmo que não pode e não será alcançada do lado de cá da eternidade. Está aí o mundo repleto de caricaturas de santidade, de caricaturas de perfeição, de caricaturas de vida santa e próspera. Essas caricaturas não são necessariamente abominações. O problema é quando a pessoa se deixa apaixonar ou dominar pelo personagem. Brennan Manning, eu esqueço o nome dele, ele escreveu o Evangelho Maltrapilho. Ele foi um desses homens que passou uma parte da sua vida religiosa buscando um desenvolvimento, um crescimento espiritual. E ele teve uma série de frustrações e de decepções. Ele procurou trilhar os inúmeros caminhos propostos pelas espiritualidades historicamente aí documentadas e propostas no ambiente chamado ocidental, né, da Europa, América do Norte, que nos aflige aqui e que nos atinge. E ele, nas suas reflexões, ele descobriu um personagem, um personagem que habita em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as práticas religiosas. Há um alerta em relação a isso, que ele chama de o impostor. E eu achei fantástico a maneira como ele descreveu. O espírito humano, sedento pelas coisas eternas, em determinadas situações, ele é capaz de propor um estado de espiritualidade que não corresponde à realidade, tá? Que é fruto do desejo e do anseio, uma espiritualidade que, na verdade, não é decorrente da comunhão com Deus, mas fruto
da inquietude do próprio espírito humano. Por isso nós vemos as extravagâncias, por isso nós presenciamos os excessos, por isso nós vivenciamos as esquisitices que estão aí se multiplicando nos dias de hoje, porque é um momento em que vivemos de ansiedade e de expectativa. Eu falo que são momentos de revelação, momentos de apocalipse. As pessoas estão permitindo-se apresentar-se como são ou como pretendem ser, ou como gostariam de ser. Por isso que você vê muitas caricaturas, muitos líderes. O meu contexto é a religiosidade, a espiritualidade. Algumas culturas são totalmente caricatas, né? O sujeito põe uma roupa estranha que ninguém usa, ninguém usa, só ele pode usar aquela veste estranha, extravagante, aí adota uma postura, um jeito, fica parecendo um destaque de escola de samba. Na verdade é isso, porque é escandaloso, é ridículo, não tem parâmetro na realidade social que nós estamos vivendo hoje, não há necessidade daquela fantasia, mas alguns colocam mais adornos, adereços, e isso não é só nas culturas de cerimônia, nas culturas protestantes, reformadas, também há os excessos, também há uma série de excessos, né? Tem alguns que se banham assim, de, 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 de vestes extravagantes com o único objetivo de chamar a atenção para si. Outros adotam comportamentos extravagantes e tentam apresentá-los como se fossem fruto de alguma intervenção divina. Não, são momentos de expectativa, momentos de grande expectação que nós estamos vivendo. E se nos apegarmos à nossa própria espiritualidade, dependermos do nosso ser para sairmos dessa circunstância, podemos ser igualmente iludidos e enganados. O cristão, o temente a Deus, é aquele que reconhece única e exclusivamente em Deus o poder para realizar milagres, maravilhas, para transformar realidades, para abençoar o futuro, para moldar o futuro segundo a soberana vontade de Deus. Isso não significa que nós devamos ser alienados. Eu só acredito que nós não devemos ser ridículos. Devemos sempre, sempre ter em vista, ter diante dos nossos olhos quem nós somos, para podermos apresentar exatamente isso que somos diante do Deus justo, santo e poderoso, para que ele intervenha segundo a sua soberana vontade. O que eu falo, eu não estou tirando de mim, eu estou tirando do texto do rei Davi. Se tem alguém que não conseguiu esconder de Deus quem ele realmente era, foi Davi. Foi Davi. Tanto que nós chamamos ele de Davi. Tão íntimo ele se tornou aí da cultura cristã, quanto é da cultura judaica, nós já chamamos ele de Davi como se fosse um amigo íntimo. O rei Davi, quando tentou ocultar dos homens e de Deus, ele foi socorrido por Deus. Deus interveio. Deus realizou uma intervenção. O que eu peço a Deus é que ele intervenha. Não só na minha vida, nas minhas necessidades, mas também na sua vida, para suprir as suas necessidades e te mostrar que é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus, porque ele é o único que realiza feitos maravilhosos. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja